Os 12 apóstolos de Jesus Cristo são figuras centrais na história do cristianismo. Mais do que simples discípulos, eles foram os escolhidos para continuar a missão de Jesus após sua ascensão. Cada um deles teve uma vida de dedicação extrema, enfrentando desafios inimagináveis, atravessando mares e fronteiras, pregando para povos que jamais haviam ouvido falar de Cristo. Muitos foram perseguidos e brutalmente martirizados, mas nunca desistiram de sua missão sagrada. Jesus, ao escolher esses 12 homens, sabia que estava colocando sobre eles uma grande responsabilidade. Não foram selecionados pela sua educação, riqueza ou posição social. Ao contrário, ele escolheu pescadores, cobradores de impostos e homens comuns, demonstrando que o poder de Deus não depende das qualidades humanas. Eles se tornaram os fundadores da Igreja Cristã, pregando em territórios inóspitos e arriscando suas vidas por algo maior do que eles próprios. O legado dos apóstolos se perpetua até hoje. Suas vidas e seus sacrifícios são lembrados em todo o mundo, inspirando milhões de pessoas a seguirem o caminho da fé. Vamos agora mergulhar nas histórias de cada um desses homens e como suas vidas terminaram. Pedro, o pilar da igreja. Pedro, inicialmente chamado Simão, foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele era pescador e vivia na cidade de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Pedro foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens, e desde então sua vida nunca mais foi a mesma. Ele é descrito nos evangelhos como impulsivo, ousado e por vezes impetuoso, mas também profundamente dedicado a Jesus. Pedro é conhecido por ter negado Jesus 3 vezes durante a noite da prisão do Mestre, mas depois foi redimido por Cristo, que o designou como líder de sua igreja. Após a ascensão de Jesus, Pedro desempenhou um papel fundamental na liderança da igreja em Jerusalém. Ele foi o primeiro a pregar no dia de Pentecostes, quando, segundo os Atos dos Apóstolos, cerca de 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo. A partir de então, Pedro viajou por diversas regiões, pregando o Evangelho e fundando comunidades cristãs. Sua pregação o levou até Roma, onde, de acordo com a tradição, ele enfrentou o martírio. Pedro foi preso e condenado à morte por crucificação durante a perseguição aos cristãos no governo do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Sua morte, embora cruel, selou seu papel como o principal líder da igreja cristã primitiva, sendo reverenciado como o primeiro Papa da Igreja Católica. O túmulo de Pedro está localizado sob a Basílica de São Pedro, no Vaticano, um dos maiores centros de peregrinação cristã no mundo. Sua história é um exemplo de transformação e redenção, mostrando que até os mais falhos podem se tornar grandes líderes quando guiados pela fé. André, o apóstolo missionário. André, irmão de Pedro, também teve uma trajetória de vida marcada pela fé e coragem. Inicialmente, André era discípulo de João Batista, mas logo que ouviu as palavras de Jesus, ele o seguiu e se tornou um dos primeiros apóstolos. André é conhecido por sua paixão evangelística, sendo um dos mais ativos na pregação do evangelho fora da Palestina. Após a ascensão de Cristo, André viajou por várias regiões, incluindo a Grécia e a Ásia Menor, levando a mensagem de Cristo para povos pagãos. Segundo a tradição, ele foi martirizado na cidade de Patras, na Grécia. André foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como a Cruz de Santo André, e sofreu por 2 dias inteiros antes de falecer. Durante esse período, ele continuou pregando aos que se aproximavam, uma prova de sua fé inabalável. Agora, falando em fé inabalável e dedicação, se você está gostando de conhecer essas histórias de coragem e sacrifício, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal O Irmão Espiritual.
Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo que inspira e fortalece a fé de tantas pessoas. E claro, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam aprender com esses exemplos de devoção. Voltando à história de André, sua dedicação à missão evangélica, mesmo diante do martírio, é um testemunho da força do chamado de Deus. Ele é lembrado como um dos grandes missionários da Igreja, e sua cruz em X se tornou um dos símbolos mais reconhecidos do cristianismo, especialmente na Escócia, onde ele é o santo padroeiro. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro mártir. Tiago, filho de Zebedeu, também chamado de Tiago, o maior, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele era irmão de João e, junto com Pedro, formava o trio mais próximo de Cristo, participando de eventos importantes como a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Tiago, assim como seu irmão, era conhecido pelo seu zelo, tanto que Jesus os chamou de filhos do trovão. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. De acordo com o relato dos Atos dos Apóstolos, ele foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I por volta do ano 44 d.C., tornando-se o primeiro mártir entre os 12. Sua morte causou um grande impacto na comunidade cristã primitiva, mostrando que a perseguição aos seguidores de Cristo havia começado com força. Além disso, existe uma tradição que associa Tiago à evangelização da Península Ibérica, na atual Espanha. Acredita-se que seus restos mortais estejam em Santiago de Compostela, onde seu túmulo se tornou um dos maiores centros de peregrinação da cristandade. João, o discípulo amado e o revelador. João, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, foi o discípulo amado de Jesus, o único dos apóstolos a permanecer aos pés da cruz durante a crucificação. João desempenhou um papel essencial na igreja primitiva e foi um dos primeiros a testemunhar a ressurreição de Cristo. Ele é tradicionalmente reconhecido como o autor do Evangelho de João, das 3 epístolas joaninas e do livro do Apocalipse. Após a ascensão de Cristo, João pregou em Jerusalém e Éfeso, na Ásia Menor. Durante a perseguição sob o imperador Domiciano, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse, um texto que relata visões proféticas sobre o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. João é o único dos apóstolos que morreu de causas naturais, por volta do ano 100 d.C., após uma vida longa dedicada à pregação do Evangelho. No entanto, isso não significa que sua vida foi fácil. Ele sofreu perseguições, prisões e exílios, mas sempre permaneceu fiel à sua missão de transmitir a mensagem de Cristo. Seus escritos, especialmente o Evangelho de João, são conhecidos por sua profundidade teológica e espiritual. Ele enfatiza o amor de Deus e a união com Cristo, e seu Apocalipse continua a ser uma das obras mais misteriosas e discutidas da Bíblia. Filipe, o apóstolo da transformação espiritual. Filipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus, e ele imediatamente atendeu ao chamado, convidando Natanael, Bartolomeu, a se juntar a ele. Filipe é lembrado por sua sede de conhecimento e desejo de entender profundamente as palavras de Jesus, frequentemente fazendo perguntas ao Mestre. Um de seus momentos mais memoráveis é relatado no Evangelho de João, quando ele pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14:8. Jesus respondeu: Quem me vê, vê o Pai. Após a ascensão de Cristo, Filipe pregou em várias regiões, incluindo a Ásia Menor e a Grécia. Ele desempenhou um papel crucial na evangelização de terras onde o cristianismo ainda era desconhecido. De acordo com a tradição, Filipe foi martirizado em Hierápolis, na atual Turquia. Ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, assim como Pedro, por causa de sua pregação e milagres realizados na região. A história de Filipe é uma prova de sua busca incessante pela verdade
e de seu desejo de compartilhar essa verdade com os outros, mesmo diante do perigo. Bartolomeu, o apóstolo do sacrifício extremo. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi apresentado a Jesus por Filipe. Ele é descrito nos evangelhos como um homem em quem não há dolo, João 1,47, um sinal de sua pureza e sinceridade. Bartolomeu foi um dos apóstolos mais dedicados e viajou extensivamente para pregar o evangelho. Ele levou a mensagem de Cristo para a Índia e a Armênia, onde, segundo a tradição, enfrentou um dos martírios mais brutais. Há relatos de que Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser decapitado, um sacrifício extremo que reflete sua total entrega à missão de evangelização. Sua coragem e determinação em continuar pregando, mesmo sabendo do perigo que corria, é uma inspiração para todos os cristãos. Hoje, Bartolomeu é venerado como o padroeiro dos curadores, devido à sua capacidade de curar doenças através da pregação e da fé. Seu martírio também nos lembra o preço da fé e o quanto esses homens estavam dispostos a sacrificar para cumprir o chamado de Cristo. Tomé, o apóstolo que superou a dúvida. Tomé é conhecido principalmente por sua dúvida inicial sobre a ressurreição de Jesus. Após ouvir dos outros apóstolos que Cristo havia ressuscitado, ele afirmou: "Se eu não vir o sinal dos pregos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei." João 20:25. Por essa razão, ele é muitas vezes chamado de Tomé, o incrédulo. No entanto, a história de Tomé não termina aí. Quando Jesus apareceu a ele e lhe mostrou as marcas dos cravos, Tomé imediatamente respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." João 20:28. Sua incredulidade foi transformada em uma fé profunda e inabalável. Após esse episódio, Tomé se tornou um dos missionários mais dedicados entre os apóstolos. Ele viajou para regiões distantes, como a Índia, onde pregou o Evangelho e fundou comunidades cristãs. A tradição afirma que ele foi martirizado em Milapore, no sul da Índia, onde foi morto por lanças. As igrejas fundadas por Tomé na Índia continuam a existir até hoje, e ele é reverenciado como o padroeiro dos arquitetos, devido à sua dedicação em construir a fé e a igreja em terras distantes. A história de Tomé nos lembra que mesmo aqueles que inicialmente duvidam podem se tornar grandes defensores da fé. Mateus, o coletor de impostos redimido. Mateus, também conhecido como Levi, era um cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Seu trabalho o tornava impopular entre os judeus, pois os coletores de impostos eram muitas vezes vistos como traidores que colaboravam com os romanos e exploravam seu próprio povo. No entanto, Jesus viu em Mateus um coração disposto a se redimir e o chamou para segui-lo. Mateus imediatamente abandonou sua antiga vida e se tornou um dos mais dedicados discípulos de Cristo. Ele é tradicionalmente reconhecido como o autor do Evangelho de Mateus, que enfatiza a conexão entre Jesus e as profecias do Antigo Testamento. Esse evangelho é uma das principais fontes de ensinamento sobre a vida e os ensinamentos de Cristo. Quer saber mais sobre como aprofundar sua fé e conhecer outras histórias incríveis como estas? Não se esqueça de conferir os livros e cursos que estão na descrição do vídeo. Eles são materiais especialmente selecionados para quem deseja fortalecer sua espiritualidade e expandir seu conhecimento. Além disso, ao adquirir os produtos, você estará apoiando diretamente o nosso canal e nos ajudando a continuar com este trabalho de inspiração e fé. Mateus pregou em várias regiões, incluindo a Etiópia e outras partes da África. A tradição sugere que ele foi martirizado, possivelmente apunhalado, por aqueles que se opunham à sua mensagem. A vida de Mateus nos mostra que ninguém está além da redenção, e que mesmo aqueles que têm um passado duvidoso podem ser transformados pela graça de Deus.
Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo silencioso. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor, é um dos apóstolos sobre os quais menos se sabe. No entanto, isso não diminui sua importância no grupo dos 12. Ele é mencionado nas Escrituras como um dos discípulos escolhidos por Jesus, e a tradição sugere que ele pregou em várias regiões, incluindo o Egito. Embora não haja muitos registros detalhados sobre sua vida e morte, a tradição cristã indica que ele foi martirizado, possivelmente por apedrejamento ou crucificação. Tiago, o menor, é um exemplo de humildade e serviço silencioso. Ele nos ensina que nem todos os grandes servos de Deus precisam ser figuras públicas e reconhecidas. Às vezes, o trabalho mais importante é feito nos bastidores, sem a necessidade de aplausos. Simão, o Zelote, o fervoroso pregador. Simão, o Zelote, antes de seguir Jesus, era parte de um movimento revolucionário que buscava a libertação de Israel do domínio romano. Como membro dos Zelotes, Simão provavelmente acreditava que a libertação de Israel viria pela força e pela revolução. No entanto, ao encontrar Cristo, ele transformou seu fervor revolucionário em um zelo espiritual, dedicando-se à pregação do Evangelho. Simão pregou em várias regiões, incluindo a África e a Pérsia, onde, segundo a tradição, encontrou seu martírio. Alguns relatos sugerem que ele foi cerrado ao meio, enquanto outros afirmam que ele foi crucificado. Sua vida é um exemplo de como o encontro com Cristo pode transformar até os corações mais radicais em defensores da paz e do amor. Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, foi um dos apóstolos mais dedicados à pregação em terras distantes. Ele pregou em várias regiões, incluindo a Mesopotâmia e a Pérsia, onde enfrentou grande oposição. Segundo a tradição, Judas Tadeu foi martirizado, possivelmente por espancamento ou por machadada. Hoje, Judas Tadeu é amplamente conhecido como o santo das causas impossíveis. Milhões de fiéis ao redor do mundo o invocam em momentos de grande desespero, buscando sua intercessão em situações aparentemente sem solução. Sua vida e martírio nos lembram que, com fé, até os desafios mais difíceis podem ser superados. Judas Iscariotes, a tragédia da traição. Finalmente chegamos a Judas Iscariotes, o apóstolo que ficou marcado por sua traição. Judas foi escolhido por Jesus como um dos 12, mas seu coração foi corrompido pela ganância e pela tentação. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e depois, ao perceber a gravidade de seu ato, foi consumido pelo remorso e tirou a própria vida. A história de Judas é uma das mais trágicas da Bíblia e nos serve como um alerta sobre os perigos da avareza e do afastamento de Deus. Seu fim prematuro e trágico nos mostra que, embora a redenção seja sempre possível, as escolhas que fazemos podem nos levar a consequências devastadoras. As histórias dos apóstolos são exemplos de fé, coragem e sacrifício. Eles dedicaram suas vidas à missão de espalhar o Evangelho e, em muitos casos, pagaram o preço máximo por sua devoção. Suas mortes, embora brutais, foram testemunhos poderosos de sua fé inabalável e de seu compromisso com Cristo. Esses homens, vindos de origens humildes e comuns, tornaram-se pilares da Igreja e exemplos eternos para todos nós. Eles nos mostram que, independentemente de nossas fraquezas ou limitações, podemos ser usados por Deus para grandes propósitos. Obrigado por assistir a mais este vídeo, meu irmão espiritual. Ao lado estou deixando mais 2 opções de vídeo para seguirmos juntos nos aprofundando no conhecimento espiritual. Antes de terminar, peço que inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe um comentário para eu colocar o seu nome nas minhas orações. Que Deus te abençoe e sempre te traga de volta ao canal, o Irmão Espiritual.